Apostas. Isso realmente se tornou um problema. Ao que era exclusividade forte, o existente da política deve ser uma guerra. Com certeza, quando você assistir isso, é o que é puxar o número de pessoas que vai morrer no próximo ataque em alguma guerra que está acontecendo por aí. Ou qual vai ser o próximo país a ser invadido pelos Estados Unidos. Tem gente colocando dinheiro em quem vai ganhar a próxima eleição, como se estivesse ficando em um cavalo premiado. O futebol foi só a porta de entrada. Qualquer tomate de decisão, qualquer evento que pode ter uma coisa ou outra, virou mercado de ações. Se vocês vivem no Brasil, sabe do que eu estou falando. É quase impossível por Instagram hoje, sem ser compartilhado por alguém, geralmente um influenciador, prometendo que a sua liberdade financeira está na palma da sua mão. O que começou com uma diversão inocente, virou uma sombra que persegue o brasileiro 24 horas por dia. A gente montando a nossa relação com o dinheiro, com o trabalho, com a família e com nós mesmos. O país do jeitinho também agora é o país das bets. E não é só sobre futebol. É sobre a necessidade desesperada de sair de uma situação financeira difícil em um país que parece não oferecer muitas saídas, e um físico não é fácil de sair. É disso que iremos falar hoje. Mas antes de entender como chegamos na aposta sobre guerras, eleições ou qualquer outra coisa, a gente precisa entender por que isso é tão viciante, principalmente num país tão miserável quanto o Brasil. Dopamina é uma recompensa gratificante para o nosso cérebro, e coisas pequenas já servem, como o primeiro gole de café da manhã, o cansaço ponto depois de um treino, uma parte que a gente gosta. São prazeres pequenos, sem muita excitação, mas são essas coisas que dão cor ao nosso dia a dia. É a vida como ela é, o ritmo que a gente consegue acompanhar. Mas aí entra a aposta, e a aposta não é um prazer comum, é um choque elétrico. Quando você junta a incerteza do resultado com a promessa de ganhar dinheiro, o nível de dopamina no seu cérebro vai para o teto. É uma euforia tão grande que você não assiste o jogo só pelo esporte. O jogo vira também um gráfico de risco. Você não quer mais ver o seu time ganhar, você quer ver a sua aposta bater. E isso é desproporcionar qualquer coisa que a vida real pode te oferecer. E esses picos de dopamina tão altos criam um teto ao ponto que as outras coisas da vida perdem o sentido. O café que você amava ficar sem custo, os exercícios parecem perda de tempo, o aparato não traz mais aquele conforto. Nada mais tem cara o suficiente para competir com o prazer de uma aposta. A sua vida perde o sentido, esperando apenas pelo próximo pico de adrenalina para se sentir vivo de novo. E como se isso tudo não fosse o suficiente, temos um governo que quer tirar proveito disso também. Um país de merda como o Brasil, onde o povo não encontra mais esperança de acessão, onde o dinheiro mal tá para fazer a compra do mercado, é nesse cenário de miséria que a ideia de ganhar dinheiro rápido torna-se a única esperança que aquela pessoa tem para mudar de vida. O brasileiro sempre está em busca de uma saída, seja uma nova pirâmide financeira ou qualquer promessa de lucro fácil. O mercado sabe disso. É um sistema desonesto onde você é convencido pelo seu influenciador favorito, aquele cara que você confia a colocar pouco que tem em um jogo onde a matemática está programada para você perder. É uma desonestidade tão grande que, sinceramente, não tenho nem palavras. Você perde para ele ganhar a comissão dele, ele ganha na sua perda. Você é um cara que nem tem a parede de casa rebocada. E eu não estou aqui tirando a responsabilidade da pessoa que aposta, mas os influenciadores têm uma culpa enorme nisso. A influência deles é gigantesca. Eles vendem o veneno como se fosse um antídoto. E isso tudo é veio para te manipular. O influenciador não vende apenas a aposta, ele vende um estilo de vida, carros luxuosos, mansões, roupas caras. Tudo isso sustentado pela divulgação dessas bets. Ele não aposta o prejuízo dele, até porque ele não tem. É tudo uma conta demo. É aquela sua espelho onde a sua miséria refere o sucesso dele. E você acredita que se apostar, pode ter um estilo igual ao dele. E como se isso tudo não fosse o suficiente, temos um governo que quer tirar o proveito disso também. Que em tese deveria te proteger, mas apenas isso não é verdade. Olha o país que a gente vive. A gente está falando de uma doença, de um problema de saúde pública chamado lutopatia. O vírus tem até nome, mas em vez de tratar as pessoas por frear essa máquina, o que o governo fez? Regulamentou, transformou o vírus em arrecadação. É vergonhoso ver o dinheiro sair de quem muitas vezes depende do Bolsa Família para alimentar empresas bilionárias lá fora, enquanto o Estado estende a mão para pegar a sua parte. Sinceramente, esse país é uma piada de mau gosto, e o Bolsa Família é o seu imposto, só lembrando. Se você achou isso tudo muito ruim, pode piorar, e daqui pra frente, parece que perdeu a nossa humanidade. Porque hoje, a aposta pode ser sobre um esporte e se tornou sobre o destino do mundo. Existe mercado agora onde você aposta em tudo. Quem vai ser o próximo presidente, qual país vai se invadir na semana que vem, ou quantas pessoas vão morrer no próximo ataque em uma guerra. Sim, isso mesmo. Agora podemos apostar até nisso. E talvez nesse momento percebendo a nossa falta de humanidade. Só para pensar sobre isso. Você está apostando em quem vai morrer.
Para você ganhar, um país precisa ser destruído, uma família precisa perder tudo. A tragédia se tornou um cassino. E aqui entra o ponto de questionamento. Como a casa de aposta sabe a probabilidade de uma invasão? Se sentir em jogo, quem garante que o resultado não está sendo manipulado nos bastidores? Tudo bem como sempre foi um lugar cruel. Isso não é novidade, mas nunca foi algo tão escancarado. Eles não estão mais se escondendo a nossa podridão. E vão faltar consequências disso na sociedade. Existem estudos mostrando que jovens estão deixando de tentar uma faculdade, deixando o estudo, o esforço, a logo parado para fazer apostas. Cara, são jovens deixando de fazer uma faculdade para apostar. E tudo bem que hoje faculdade não é sinônimo de ter sucesso na vida, mas a estatística mostra que quem tem ensino superior ainda ganha mais do que quem não tem, estatisticamente falando. Vamos falar também que como fiz em apostas de história de famílias, não só pela falta de dinheiro, mas pela perda da confiança. O pai que aposta o dinheiro do aluguel, vende o carro, móveis, tem até casa que ele vende a casa. Isso acaba com o psicológico de qualquer um. Isso é falando da vida cotidiana. Podemos levar isso para o macro, para a política e para a economia. O cenário é devastador. É tiro de uma economia que não rota na economia local. Dinheiro que iria para um varejo, para o restaurante da esquina ou para o rapaz que vende panelas. O dinheiro sai do país e vai para empresas estrangeiras bilionárias. Se eu posso lucrar com a derrota de um candidato ou a invasão de um país, eu investirei. Novamente, o mundo sempre foi um lugar cruel. Isso sempre existiu desde que o mundo é mundo. Porém, nunca foi algo tão escancarado como está sendo hoje. A gente pode tentar se encarar dizendo que é só um choquinho ou fechar o olho para isso tudo. Mas não podemos deixar de falar como isso nos afeta. Um mundo onde a desgraça virou produto. O que sabemos é que isso não vai parar. Nesse país que vivemos, não sei se irão fazer alguma coisa. Influenciadores? O que eles poderão sucar todos os sectores deles, vão sucar. Eles sabem o que a gente quer e vêm de uma solução. A única coisa que eu sei é que o sistema sempre vence. E não vence só porque fica com o seu dinheiro. O sistema vence porque te convenceu de que apostar. Você está só esperando sem choquinho que pode multiplicar seu dinheiro. A única chance que você tem de sair de uma feita miserável.